Hoje nós vamos falar sobre guarde o seu coração. Esse texto está em Provérbios 4, 23. Quem quiser acompanhar, pode abrir sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Salomão, ele deu esse conselho, um dos mais poderosos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha o que Salomão nos diz. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus querido. Colocamos, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Para que o Senhor venha nesta manhã, ó Deus querido, trazer, Senhor, a nossa mente, Senhor, cativa a palavra do Seu trono da graça. Que assim, ó Deus querido, como o conselho de Salomão, possamos, ó Deus, durante não só este ano, mas no decorrer de todos os outros anos, guardar a nossa vida, Senhor, guardar o nosso coração. Ó Deus querido, escondido, Senhor, na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus querido, que nesta manhã, cada pessoa, Deus querido, que aqui está, cada pessoa que está em casa, Senhor, possa estar, ó Deus, neste momento, ó Deus querido, guardando seus corações diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, se nós formos parar para pensar, quantas dores nós evitaríamos, quantas dores nós deixaríamos de estar passando, se seguíssemos esse conselho de Salomão, guardar o nosso coração. Que nós possamos aprender a guardar o coração. Muitas vezes, nós abrimos o nosso coração para quem não necessita estar ouvindo, para quem não está no mesmo propósito que o nosso, para quem não está seguindo a mesma direção que a nossa. Às vezes, nós abrimos um coração para um ímpio, para uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra do Senhor, que não tem direção da palavra do Senhor, que não sabe trazer uma palavra de conforto, de esperança, de alegria, no momento exato, no momento certo. Abrimos um coração para pessoas que não têm nenhuma aliança com o Senhor e que nem está no mesmo propósito que o nosso. Guarde o seu coração dos maus pensamentos, das buscas pelos prazeres da carne, dos momentos instantâneos, que muitas vezes esses momentos, ele expande o vazio da nossa alma. Como nós precisamos, querido, guardar o nosso coração. Muitas vezes, nós não guardamos o nosso coração diante de sentimentos, nós não nos amamos e muitas vezes ficamos mendigando amor de outros, de outras pessoas, se importando com que outras pessoas que não estão no mesmo propósito que o nosso. E aí acabamos mendigando amor, mendigando amizade, mendigando tudo. E nós precisamos guardar o nosso coração. E como eu vou guardar o meu coração? Eu vou guardar o meu coração através da palavra do Senhor. Nós precisamos guardar o nosso coração daqueles que nos bajulam, daquelas pessoas que se aproximam por interesse, daquelas pessoas que só lhe procuram nos momentos que elas precisam de você. Precisamos guardar o nosso coração dos murmuradores. A Bíblia fala que nós precisamos amar a todos, orar por todos, que nós precisamos orar até pelos nossos inimigos. Mas uma coisa nós precisamos, querido, é guardar o nosso coração, frear a nossa língua, porque a língua
ela expõe aquilo que está dentro do nosso coração e pode machucar o outro ou pode machucar nós mesmos. Nós precisamos alimentar o nosso coração com momentos que ficarão gravados nele. Não através de uma câmera de celular, não através das redes sociais, mas nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração da fofoca, das intrigas, das frustrações, das mágoas, dos ressentimentos, do peso da inveja e principalmente do ódio que nos faz acreditar que perdoar não vale a pena. Guarde o seu coração das paixões, que queimam como brasa, mas que são passageiras. Na nossa virada de ano, a bispa falou aqui algo sobre o perdão. E nós precisamos realmente nos analisarmos, não só numa virada de ano, porque não vai ser o ano que vai fazer a diferença na nossa vida. Vai ser as nossas atitudes durante esse ano que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é uma mudança de ano, de um dia para o outro, de um ano para o outro, que vai mudar. São as minhas atitudes. E como é que eu vou ter essas atitudes para guardar o meu coração? É o que nós ouvimos aqui nesse instante quando o bispo falou. Sabe, as primeiras horas dos nossos dias, de ser entregue ao Senhor. Quantas vezes nós não sentimos o desejo de orar, mas é necessário a gente buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Porque é através da oração é que nós guardamos o nosso coração, da leitura da palavra. Então nós precisamos estar guardando o nosso coração. Ontem eu fiz uma reflexão no grupo da família, que durante esses anos de pandemia, uma das coisas que nós mais aprendemos é que nós precisamos constantemente, diariamente, uma das maiores lições, não importa a quantidade de dinheiro que você tem ou os bens que você tem, porque a pandemia afetou ricos e pobres. Todas as famílias, nós estamos vivendo um momento muito doloroso com as enchentes. Mas tudo isso que está acontecendo são sinais. São sinais da volta de Jesus. Então, o que nós precisamos fazer é a cada dia, a cada momento, a cada instante, refletirmos no amor ao próximo, de como nós estamos agindo com o nosso próximo, de como nós estamos agindo com o Senhor, de como têm sido as nossas atitudes. Como eu posso falar que eu amo meu irmão, eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo liberar perdão? Não importa a causa que, muitas vezes, o orgulho, a pessoa nos feriu, mas o orgulho não nos deixa pedir perdão. Não nos deixe ir lá e falar, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Se eu te feri, se eu te magoei, me perdoe também em nome de Jesus. E como o bispo sempre relata aqui, como sinal de trânsito, existe um alerta. E o alerta, querido, é que a tendência são de dias mais difíceis. Nós entramos no ano de esperança, perseverança nas aflições. E são por essas razões que nós precisamos guardar o nosso coração, na fé e na persistência, na oração da palavra do nosso Deus. Porque os anos, se nós formos lermos Apocalipse, o livro de Daniel, né, e de outros profetas,
nós vamos ver que a tendência é a cada dia, os dias eles estão ficando mais curtos, a cada dia há previsões de tragédias, e é por isso que o Senhor tem chamado o seu povo ao arrependimento, à busca da sua presença. E nós precisamos, querido, guardar o nosso coração. Não nos conformar de aceitar o pecado, de não confrontar o pecado. Um jovem me mandou mensagem na sexta-feira, antes de eu vir para o culto. E ele me mandou uma mensagem, ele falando bem assim, olha, minha roupa de ano novo, o que é que você acha? Eu falei, ridículo. Falei, você está precisando voltar à essência, se converter. Se Jesus voltar hoje, você vai estar onde? No meio da muvuca, né? E aí eu comecei a falar ali, e refletindo sobre Romanos 1, que diz, Romanos, o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 1, que uma das pessoas, esse foi o meu entendimento, queridos, mas vocês possam estar lendo depois e refletindo, foi o que no momento falou o meu coração. Mais difíceis de se arrepender é aquele crente que está na apostasia, aquele crente orgulhoso, é aquela pessoa que não busca voltar lá onde caiu e ao arrependimento, é aquela pessoa que peca e acha que ali ela não está fazendo nada. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, acho que eu já falei outras vezes aqui, se eu falar que eu acho que eu já falei na rede de jovens, sobre guardar o coração, eu estava falando com a bispa como o Espírito Santo de Deus é lindo. No domingo pela manhã, eu mandei mensagem cedo para o bispo. Durante esses dias que estava de virose, vem sobre nós uma fraqueza, eu já vinha de um tratamento com a imunidade mais baixa, talvez tenha sido isso que ficou mais forte. E aí você pensa que está bem, e aí acaba tendo uma recaída. E quando o bispo, ele falava que no domingo de manhã, que eu estava assistindo o culto, e eu vinha de uns 2 ou 3 dias chorando, me sentindo fraca diante da presença do Senhor, achando que eu era fraca por não ter vindo, por não estar aqui. E naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, não tenha vergonha da sua fragilidade. Não tenha vergonha das suas lágrimas. Porque muitas vezes as nossas lágrimas, ela não demonstra fracasso. Mas eu chorava porque eu amo estar na casa do meu Pai. Eu amo estar em comunhão. Eu amo estar no meio da brasa viva que arde nesse altar. Eu, particularmente, eu sinto a presença do Espírito Santo, sim. Sinto a presença do Senhor, como eu senti através da palavra do bispo naquele domingo. Mas eu gosto de estar aqui. Eu gosto de ter comunhão. O Senhor fez pessoas para estar com pessoas. O Senhor fez pessoas para estar em comunhão com pessoas. E nós precisamos estar nessa comunhão. Há 5 anos, eu ensinei uma amiga, que essa amiga, glória a Deus, já contei o testemunho dela aqui várias vezes. E ela aceitou Jesus e ontem ela me lembrava. Depois que você me ensinou, há 5 anos atrás, a passar a virada diante da presença do Senhor, faz 5 anos consecutivos, que eu estou passando toda a virada do ano de joelhos na presença do Senhor. E nós precisamos estar nessa comunhão. E naquele momento ali, de fragilidade, eu achava que, eu falava, Deus,
e clamava ao Senhor. E nesse momento o Espírito Santo, ele veio como um consolo ao meu coração. E ele me fez refletir que assim como Jesus chorou ali no túmulo de Lázaro, não foram lágrimas de fracasso, e nem foram sinais de fraqueza. Muitas vezes um rosto molhado pode mostrar mais forças do que realmente aparenta. E naquele momento, o Espírito Santo falou comigo. As lágrimas não são de fraquezas. As lágrimas não são, o rosto molhado não é um sinal de um fracasso, mas de um desejo de estar diante da minha presença. E veio o texto, né, que o Senhor, ele fala, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós teríamos bom ânimo, porque Ele é o Senhor que nos sustenta. Ele é o Senhor que nos levanta a cada manhã, a cada novo dia. Não deixe, queridos. A bispa pregou no domingo à noite, e durante todo o ano nós vamos estar falando sobre isso: esperança, perseverança, fé, persistência, circunstâncias. Não deixe que a circunstância negativa tire a sua verdadeira identidade. Um homem, ao perder a sua motivação, ele enfraquece. Eu assisti um filme, não lembro o nome, talvez pastor João depois possa lembrar o nome, que é sobre uma corrida. Era uma corrida onde uma mulher, ela no meio da corrida, ela se enfraqueceu. Mas os outros corredores que estavam à frente e os que vinham depois dela, todos ali, começaram a ajudar ela. Porque a corrida, eu sempre gosto de lembrar dessa parte, porque a corrida não é você chegar em primeiro lugar, mas é você acreditar, perseverar, persistir, que você chegou na linha de chegada, que você chegou no seu objetivo. Então, para quem corre, não é só a expectativa de chegar em primeiro lugar, mas é completar o percurso. E nós estamos nesse percurso. No meio do caminho, muitas vezes nós vamos precisar de um irmão, nós vamos precisar dos nossos pastores, para nos ajudar durante a caminhada, para levantar junto conosco. Muitas vezes você vai precisar de um irmão assim como Moisés, para levantar os seus braços, para que você continue perseverando em oração, persistindo na busca, na presença do Senhor. Às vezes tem muitos irmãos enfermos, às vezes tem muitos irmãos que estão passando por dificuldades, mas não procura, não busca a pedir ajuda, a falar, colocar, nesse instante mesmo eu coloquei no grupo, que quem estiver enfermo, quem estiver precisando de oração, quem estiver necessitando, nos procure, mande mensagem. Nós precisamos estar aqui, queridos, guardar o nosso coração, nesse ano que é de perseverança, de persistência, é isso. É buscarmos no Senhor, nos nossos bispos, nos nossos líderes. É buscar o favor de Deus. É persistir. E aquela mulher, no meio daquela corrida, todos chegaram juntos. Porque ela mesmo caindo, ela mesmo fraca, seguraram ali. E eles continuaram, chegaram na reta. E aí me faz lembrar, né, o que o apóstolo Paulo diz, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, né? Acho que eu troquei aqui um pouquinho, guardei a fé. Mas essa é a nossa motivação. É olhar para o alvo. É olhar para Cristo. É não perdermos a nossa convicção. É não desanimarmos. É não perdermos a esperança, é não desistir. Mas ao perder o seu propósito, quando nós perdemos o nosso propósito, nós morremos.
Eu sempre gosto da palavra ressignificar, porque além de tudo, é mergulhar nas dores, é deixar sangrar, e só depois dar um novo sentido a tudo. Aquilo que um dia quase lhe matou, a dor, ela só passa quando nós aceitamos. Muitas vezes, nós queremos impedir o irmão que está sendo tratado, de que o processo na vida dele continue, se conclua. Mas nós precisamos estar ali, juntos, clamando, orando, intercedendo, para que o tratamento que o Senhor começou naquela vida, não é passar a mão pela cabeça, não é omitir, mas é levarmos o irmão, a irmã, a pessoa que está sendo tratada, a ter uma conscientização de que ela precisa ser curada, que ela precisa passar por aquele momento de dor. Ela não pode ficar ali, permanecer naquela dor, mas ela precisa saber que mais do que aquela dor que ela está sentindo, há um Deus todo-poderoso que cura, que transforma, que traz nova vida. E isso, queridos, acontece quando você se disponibiliza a deixar o Senhor a tratar a sua dor. Doer muitas vezes. Vai doer, muitas vezes nós vamos sentir dores. Mas nós precisamos entregar as nossas dores ao Senhor. Os dias ruins não foram feitos para nos tirar o propósito, mas para nos fortalecer dentro do propósito. Durante esse período, durante aquele dia, durante aquele domingo, depois eu mandei mensagem para a bispo, falei: bispo, em nome de Jesus, à noite eu vou estar aí. Durante esses dias, eu tive 2 versículos que me faziam levantar da cama todas as manhãs. Eu compartilhava isso com o Daíde nesse instante ali. Eu tinha muita dor de cabeça, eu acordo muito cedo, não conseguia levantar cedo. Mas, às vezes você pode imaginar que o versículo se tornou um clichê, mas não. Eu colocava 2, 3 travesseiros para conseguir levantar a cabeça, com muita dor de cabeça, muita tontura, mas eu declarava: a alegria do Senhor é a minha força. A misericórdia do Senhor são a causa de não ser consumida. E as misericórdias do Senhor que me levantam toda manhã. Por 15 dias, foram esses 2 versículos que eu declarava toda manhã. Eu conseguia levantar após 1 hora, mas acreditando que a alegria do Senhor é a minha força. Essa minha amiga, ela falou: eu não sei como é que você conseguiu. Eu falei: porque a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que buscar essa força diariamente, constantemente. Sabe, tem dias que você não tem vontade realmente de se alimentar, de levantar. Tem dias que a própria enfermidade, ela te causa isso. Mas nós precisamos acreditar que quem nos levanta, quem nos coloca de pé não é um medicamento, apesar de nos ajudar. A nossa força não está no médico, apesar de ser usado por Deus, mas ela está no Senhor. A nossa alegria, ela não está momentânea, nos momentos de alegria passageira, nos momentos de confraternização, mas mesmo em meias dores, mesmo em meias dificuldades, a nossa alegria, ela está no Senhor. E é essa alegria, queridos, que nós precisamos passar para o próximo. É essa alegria que, quando o irmão está aflito, nós precisamos fazer com que ele se alegre na presença do Senhor. Tem uma canção, e tem um versículo também lá em Salmo que fala: guardei
tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João 16, 33 diz, no mundo, foi o que eu falei antes, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus, ele fala que nós também, juntamente com ele, venceremos. As nossas expectativas não estão aqui na terra. As nossas expectativas, ela está no céu. Eu falo aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que eu passei, para que você aumente a sua fé. Eu estou com meu coração de gratidão a Deus, agradeço a cada irmão que orou por mim, a cada irmão que esteve ali. O bispo mandava mensagem 3 horas da manhã. Eu sabia que era a mensagem dele, 3 horas da manhã, mas quando eu colocava o celular mais distante, eu não conseguia levantar muitas vezes para orar, para ver aquele momento. Via depois, que era quando eu conseguia levantar. E a cada dia o Senhor foi me renovando. Teve uma quarta-feira que eu tive um livramento de Deus, eu não consegui vir. Eu já estava muito mal. Até pensei em vir, a bispa, não, venha não, pode ficar em casa que você não está bem. E eu fiz um chá. Eu estava tão mal, eu fiz o chá, e esqueci, achei que tinha desligado a boca do fogão. E tranquei, fui dormir. Quando eu abro a porta do quarto na manhã, só o fedor de gás. Eu, gente, que fedor de gás é esse? Misericórdia. Nem me liguei que eu tinha deixado o fogão ali, a boca aberta, né? Aí, na hora, o Senhor me levou a olhar o fogão. Eu falei, Jesus, a boca do fogão está aberta. O que é que eu pensei? Abri, lá ventila muito, abri todas as janelas, as portas. Fui, desliguei o botijão e esperei o fedor de gás. Depois eu fui conferir, realmente a boca estava ligada. Então é livramento de Deus na nossa vida, não é? Nessa mesma quarta-feira, a minha oração, eu achei que na quinta-feira eu já estava na eternidade. Eu fiz minha oração, pedi a Deus para guardar a vida do meu filho, para que o Senhor consolasse o coração dele. E fiz minha oração mesmo. Eu falei, Senhor, amanhã, do estado que eu estava, eu falei, eu vou amanhecer na glória. Mas, para a glória do Senhor, ainda estou aqui, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor com todo o meu coração. Não foi a minha hora ainda, mas o meu tempo, minha hora está determinada no Senhor. Então, enquanto isso, queridos, nós precisamos guardar o nosso coração, não dando ouvido àquilo que o nosso coração deseja no momento, mas dando ouvido à palavra do Senhor. Como diz a canção, Senhor, guardei o meu coração na tua palavra para não pecar contra ti. As minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Então, nós precisamos estar firmados nesse ano de perseverança, nesse ano de persistência nas aflições. O que é que nos diz o dicionário sobre, para finalizar, só vou falar o que é que diz o dicionário sobre perseverança. A qualidade de pessoas persistentes, de quem não desiste nunca, conseguiu o seu trabalho, pelo seu excesso de perseverança. Ou seja, nós conseguimos, assim como aquela mulher naquela corrida, porque ela perseverou. E olha só as características de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa. Persistência, constância. O nosso tema do ano de 2021, né, foi sobre a constância. E continuamos, né, no mesmo espírito, porque a persistência, uma das características é isso, é sermos constantes. E a esperança é o substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa, que é um sinônimo de confiança.
Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Se você está doente, creia que você vai ser curado. Se é a sua família que precisa de estar, eu declarei aqui, declaro todos os anos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse ano de 2021 foi o melhor ano, o melhor início do meu ministério, porque o nosso primeiro ministério é família, na minha família. Foi esse ano de 2021. E 2022, eu continuarei na perseverança, na persistência, guardando meu coração. E ter esperança é o sentimento de que tudo é possível. É a realização, a confiança em coisas boas. Existem 3 virtudes. Essas 3 virtudes teologais são a fé, a caridade e a esperança. E é por isso que nós precisamos persistir, não desistir, resistir e vamos vencer, chegar até o final, até o nosso objetivo, que é a eternidade, cantando, se alegrando e glorificando o nome do Senhor. Amém?